Programa Juntos com a Mãe Maria, com Dom Lindomar Rocha. Maria de Nazaré. Meu irmão, minha irmã, hoje antecipamos a festa de São José, que celebra-se no domingo 19. Contudo, sendo domingo o dia do Senhor, a gente puxa a festa um dia. José é tão importante na vida da igreja. Maria é a mãe, José foi aquele escolhido para ser o pai adotivo. História bonita que nós já conhecemos, missão bonita, acolhida e cumprida até o fim. Cuidado com o menino Jesus, a mudança para o Egito para protegê-lo. José e Maria estiveram sempre juntos nessa primeira fase da vida de Jesus. Alguns até mais místicos dizem que São José teve uma das mortes mais felizes, a mais feliz que um ser humano poderia ter. Morreu sendo ladeado por Jesus Cristo e pela Virgem Maria, na cabeceira de sua cama. E assim ele, que cuidou dos dois, partiu dessa vida fazendo a sua Páscoa definitiva, ladeado e sendo cuidado pela Virgem Maria e por Jesus, nosso Senhor. Quem poderia desejar partir desse mundo e fazer a sua Páscoa definitiva em melhor companhia? Maria, a escolhida para ser a mãe de Jesus e nossa mãe. É a ela, então, que em toda a nossa diocese, no mundo inteiro, fazemos as nossas homenagens. Somos devotos, somos filhos da Mãe Maria, ela que tem esse papel importante, constitutivo em nossa igreja, em nossa caminhada, toda a história de Jesus Cristo, do início ao fim. E ao partir, Jesus entrega Maria como mãe aos discípulos e nossa mãe também. E nós assim a acolhemos. E acolhemos hoje de modo especial também São José, escolhido para ser pai adotivo de Jesus. É também o nosso pai, o grande patriarca da Igreja Universal. É o pai da Igreja Universal, assim como Maria é a mãe universal da Igreja. Que Maria e José nos protejam, nos tomem junto deles como parte de sua família, porque queremos estar sempre juntos com Maria. Amém. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cordial, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. E agora, meu irmão, minha irmã, ouçamos a palavra que salva. Hoje é do Evangelho de João 9:41. Nos diz assim: Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifeste nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Disse-lhe então: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que sempre viam o cego pedindo esmola diziam: Não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez barro, aplicou nos meus olhos e disse-me:
vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda, onde ele está? Ele respondeu, não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido curado. Ora, foi num dia de sábado que Jesus tinha feito barro e aberto os olhos do cego. Por sua vez, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, ele aplicou barro nos meus olhos, eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram então, este homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o homem que antes era cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e que tivesse começado a ver, até que chamasse os pais dele. Perguntaram-lhes, este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele está enxergando agora? Os seus pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como está enxergando, não sabemos, e quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, é maior de idade e pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntai a ele. Os judeus outra vez chamaram o que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu, se é pecador não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram, que é que ele te fez? Como foi que ele te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse, e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo, tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes, isso é de admirar, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso, faz sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe, tu nascestes todo em pecado e nos queres dar lição? E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe, tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, tu o estás vendo? É aquele que está falando contigo. Ele exclamou, eu creio, Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram, porventura nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes, se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, quantas questões postas nesse evangelho, o evangelho do cego de nascença. Jesus encontra aquele homem, nunca tinha visto, nunca tinha enxergado, nasceu e viveu na escuridão. Aproximou-se de Jesus e Jesus teve piedade dele, abriu-lhe os olhos e deu-lhe a visão. Primeira questão que os seus discípulos perguntam, quem pecou, ele ou seus pais?
Às vezes pensamos assim também, que coisas ruins acontecem somente a quem merece, a quem é pecador. Jesus diz que não é verdade, nem ele nem os pais. Jesus já havia dito em outro lugar que os filhos não serão penalizados pelo pecado dos pais. Mas às vezes coisas ruins acontecem, mesmo sem a pessoa ter pecado, ter feito nada de mal. Assim como nem todo mundo que está na pobreza o está somente porque é preguiçoso, o está somente porque não quer trabalhar, o está somente porque não fez como eu faço. Às vezes desprezamos os dons que Deus nos deu de graça e não deu a outro, inteligência, força física, capacidade de compreender o mundo de maneira mais adequada. Então Jesus disse, nem ele pecou, nem os pais. São coisas que acontecem. Do outro lado, os fariseus. Os fariseus que se apegam aos detalhes. Aconteceu ali um milagre, um grande milagre. Jesus fez um cego de nascença enxergar. Mas aqueles fariseus estão tão endurecidos no coração que veio pecado por todo lado. Em vez de dar graças a Deus, porque maravilha foi feita naquele dia, eles vão na lei pura, simples. Mas esse homem trabalhou no sábado, fez um milagre no sábado. No sábado não se pode fazer nada. Jesus sabe que isso é hipocrisia, porque no escondido muitos acabavam aguando as suas terras. Jesus mesmo diz em outro lugar, se o teu burro cai num buraco num dia de sábado, quem deixa morrer? Os fariseus acabavam separando aquilo que podiam fazer no escondido, e ali não tinham critério nenhum, era pecador como todo mundo, e o que aparentava na vida pública eram puritanos. Sim, a gente encontra também algo que é detestado por Jesus. Pessoas que muitas vezes na vida oculta, na vida particular, têm uma vida não tanto santa, mas depois na vida pública quer cobrar de todo mundo mais do que aquilo que ele mesmo vive. Os fariseus estavam naquela condição, estavam naquela situação. Se apega ao detalhe, àquilo que menos importava, e Jesus então obviamente repreende, como já disse, o que é justo fazer no sábado, curar ou deixar sofrer. Por fim, os fariseus querem averiguar aquela situação, não acreditam no milagre, são incrédulos, chamam os pais daquele homem curado e diz para eles, ele nasceu assim ou vocês inventaram isso? Querem desmistificar o milagre. Os pais dizem, nós não sabemos como aconteceu, sabemos que esse é nosso filho e que ele nasceu cego. Como ficou curado, pergunte para ele, ele já é maior. João até nos dá um detalhe dizendo que os fariseus já haviam então perseguido todos que se dissessem discípulos de Jesus. Mas o cego não tem mais medo, ele sabe que o milagre foi feito em sua vida. Ao contrário de seus pais, ele não teme mais ser expulso da sinagoga. Ele não quer viver mais em uma sinagoga, em um lugar onde as pessoas fecham o coração e os olhos para não verem o milagre que foi feito. Por isso fala a verdade, afronta os fariseus, pergunta, diz que já contou a história, eles querem ouvir de novo, querem ouvir porque querem ser discípulos de Jesus. Os fariseus respondem como uma ofensa, tu que és discípulo dele. E o expulsaram da sinagoga. E ele aceita, não reclama e vai embora. Não quer viver mais em um lugar onde já não reconhece o seu Salvador como Salvador de todos. Depois encontra Jesus do lado de fora, Jesus então que conversa com ele e diz então que muita gente tem olho, mas não vê. E os fariseus que ouviam perguntaram se Jesus os estava chamando todos de cego. Jesus, não, é pior ainda, porque vocês têm olho, vocês veem, vocês não querem seguir.
Eles não querem é cumprir. Quem é cego de nascença ou por ignorância, não segue por ignorância, mas quando chamados e veem diante de si o milagre, então se converte. Mas vocês não, vocês têm olhos e vão rejeitar até mesmo as obras de Deus, porque querem que o mundo se conforme à sua visão, e não à sua visão que busca a verdade no mundo e naquilo que está acontecendo. Esse é o pior cego, não é o cego de nascença, não é o cego físico, é o cego do coração e da mentalidade. Porque sabe, conhece a verdade, mas não querem ver, não aceitam. E então Jesus se afasta desse povo e oferece àquele cego de nascimento também a salvação. Que ofereça também a nós, que nos cure de nossa cegueira que muitas vezes nos impedem de ver o irmão ou a irmã e a vontade de Deus e o seu amor para todos nós, com a proteção de Maria. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, chame sua família, pegue a sua imagem de Nossa Senhora e se consagre a ela. Nos consagremos todos juntos à Mãe Maria. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. E consagrados por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo que a vós pertença